Olá meus amigos, eu sou o Ronaldo Gottlieb e vamos dar início a mais uma série aí, né, de respostas às dúvidas de todos vocês que acompanham o meu canal. Vocês estão mandando as suas dúvidas, etc. E nós temos respondido sempre no sentido de pedir que encaminhem isso para o e-mail, né, para o ronaldo@gottlieb.com.br. Você encaminha, nós fazemos aqui a organização por ordem de chegada e todas as perguntas vão sendo respondidas. Lembrando que nós estamos iniciando aí o nosso curso, né, de Devedor a Vencedor. É um curso gratuito aqui no canal do YouTube também, que vai te ensinar a superar o endividamento, a enfrentar a cobrança abusiva e a organizar de vez a sua vida financeira. As pessoas mandam perguntas e às vezes ficam um pouquinho ansiosas, né? Elas querem logo uma resposta. Gente, é por ordem de chegada. Agora, se você quiser uma prioridade, tem duas maneiras. Uma é adquirindo lá, né, a nossa trilogia Financeiramente Feliz, Defenda-se e o Superando Dívidas e Cobranças Abusivas. Lá no nosso site, você vê o endereço aqui, adquire a sua trilogia, porque vai te ajudar direto também no estudo ali do nosso curso. Quer dizer, o curso é gratuito, você pode fazer, não é necessário a apostila, mas tendo a apostila potencializa o seu estudo e você passa a ter prioridade também aqui nessas respostas às suas dúvidas. E é claro, quem tiver urgência, urgentíssima, né, marca uma consulta comigo, gente, manda mensagem que vocês vão ver as condições, etc. E nós conversamos no Brasil todo, tá? Pode ser aqui no Rio de Janeiro, pessoalmente, a gente pode fazer pelo resto do Brasil, via Skype, WhatsApp, telefone, enfim, tá bom? Vamos lá, vamos começando aqui com as respostas do pessoal, lembrando sempre que você pode ficar tranquilo, não haverá uma identificação do seu nome completo, etc. A gente sempre preserva aqui o sigilo da turma que está acompanhando o canal. Eu aproveito para agradecer a todos vocês, os elogios, o apoio, isso é super importante para esse trabalho, tá bom? Vamos lá. Bom, Jerônimo, bom dia, por gentileza, me dê uma orientação do que fazer através da carta de cobrança que recebi do Banco Itaú. Não tenho condição de pagar a dívida, não é que eu não queira pagar, mas está inviável. Jerônimo, essa é a realidade hoje do brasileiro, né? Está inviável pagar a dívida. Às vezes, quando algumas pessoas dizem assim, Ronaldo, você fica dizendo para as pessoas não pagarem dívida, eu não falo nada disso. Eu digo que as pessoas devem ser cobradas da maneira legal. E agora, se você não pode pagar a dívida, existem então as condições, né, para o credor, dentro da lei, fazer essa cobrança. E, por fim, né, é importante a gente lembrar que aquela máxima, né, do devo não nego, pago quando puder, ou como eu gosto de dizer às vezes, devo não nego, não pago e pronto, vale. Né? Pela lei brasileira não existe prisão civil por dívida, salvo o devedor de alimento. Nós estamos falando aqui de dívida de empréstimo, cartão de crédito, financiamento, cheque especial, enfim. Então não há prisão por dívida. Se o devedor não tem patrimônio, o que vai se fazer? Vai dar em nada essa cobrança. Então, meu amigo Jerônimo, olha só, o que é importante, e aí a gente tem que lembrar isso, é que não basta também varrer a poeira para debaixo do tapete. Vou esperar, o Ronaldo disse lá que não acontece nada. Não é bem assim. É preciso uma estratégia, é preciso fazer uma análise de riscos patrimoniais, profissionais, pessoais, a analisar todo o panorama para ter a certeza do que pode ou não pode acontecer com você. Então, essa é a minha orientação, que se faça, né, e você pode entrar em contato comigo, a gente fazer toda uma avaliação disso e você ter uma tranquilidade para suportar a cobrança e depois você poder negociar esse valor. E se você não puder agendar um horário comigo, etc., começa a acompanhar o nosso curso de Devedor a Vencedor, adquire a sua apostila, que você vai ver que isso vai ajudar demais. Tá bom, meu amigo? Vamos lá então, já foi o Jerônimo, agora é o Iago. Boa noite, doutor, tenho uma dúvida grande. Tenho um imóvel financiado, posso perdê-lo por dívida do FIES? Né? Olha só, Hugo, é complicado isso. A dívida do FIES não vai atingir o seu único imóvel. Se esse imóvel aqui é único e ele está financiado ainda por cima, eu não vejo, a princípio, nenhum tipo de risco para você, tá bom? Imóvel, é importante a gente lembrar, a pessoa pode perder por dívida de condomínio, dívida de IPTU, dívida de financiamento.
Se você dá faz o imóvel como garantia, oferece o imóvel como garantia de um empréstimo, aí você também pode perder. E se você oferece também como garantia, sendo fiador de um contrato de locação. Essas são as condições, então eu não vejo aqui se você se enquadra ou não, tá certo? Vamos lá, seguindo aqui, Josione Cardoso. Um problema um pouquinho sério aqui, foi relatado, né? Deixa eu ver aqui, foi bem longo o texto, mas deixa eu tentar responder aqui da maneira mais simples. É uma dívida que foi crescendo, né? Dívida de universidade. Essa pessoa acabou passando num concurso lá em Mato Grosso, então agora está começando a organizar a sua vida financeira e quer saber o seguinte: poxa vida, eu fiz um acordo, né? Deixa eu chegar aqui. Em agosto desse ano, recebi uma notificação para conciliação e negociação da dívida. Compareci, lá estava o funcionário da instituição, o advogado e a mediadora. Tentei negociar para prorrogar por mais 12 meses, porque está passando um momento complicado. Como eu disse, está se restabelecendo, né? Conseguiu passar no concurso público, já tem a sua renda. Eu gosto sempre de dizer que quando você tem uma dívida, o problema tem solução. Agora, não ter renda é que é um problema gravíssimo, né? Então, assim, já existe a renda, O que falta agora é organizar a vida financeira. Para isso, eu lembro, é sempre bom a gente fazer um planejamento. O ideal seria uma consultoria nesse sentido para te ajudar a organizar essa vida financeira e fazer os pagamentos dentro da sua possibilidade. Inclusive, se tiver aqui esses reflexos criminais. Então, eu não posso ler, é um texto muito longo, mas assim, olha, foi feito o acordo, né? Firmou lá uma parcela. A dívida estava em 60 e poucos mil, fizeram o acordo por 53 mil com 3 anos de pagamento. R$1.000 por mês e 4 mil no mês de dezembro, quando vem o 13º salário. No início, né, ele ficou aliviado por negociar a dívida, nosso amigo, mas aflito em pensar que quem teria que acabar o curso, pagar aluguel, sustentar a família, olha, é muita despesa, a gente sabe, né? O que deixou ainda mais preocupado quando foi analisar tudo certinho. Então estou precisando de um conselho de como resolver, conseguir mais um ano de carência para início do pagamento da dívida. Olha, eu precisava saber se esse acordo que foi feito, foi realmente dentro do processo de justiça, foi nesses mutirões de acordo, conhecer os termos desse contrato. Mas, a princípio, não é que você consiga obrigar a outra parte a aceitar uma carência de um ano. Mas talvez fosse importante ingressar até com uma ação para rediscutir tudo isso, ver como essa dívida chegou nesse montante aí. Será que está certo? Será que não está certo? Eu lembro que hoje em dia já é possível você discutir contratos, mesmo aqueles que foram assinados, né? Você fazendo uma revisão, como nosso amigo fala aqui, olha, verifiquei com mais calma, né? Verifiquei com mais calma. Então, eu acho super importante isso. Eu só tenho uma observação, meu amigo. Você diz aqui, olha, eu fico preocupado, né? Me disseram que seria a última tentativa de negociação. Caso eu não aceitasse, iriam entrar com um processo. Como não queria que acontecesse isso, porque conhece as pessoas de fora, por motivo de trabalho e etc. Olha, eu vou te dizer, hoje em dia, no nosso país, segundo o Serasa, são 60 milhões de endividados. Eu acho que esse número é pequeno, eu acho que é muito mais. Dívida, todo mundo tem, né? Assim, se você usou seu cartão de crédito hoje, você tem uma dívida. Se você tem a sua luz em casa, o seu condomínio, você tem dívida. O que faz a diferença é que alguns estão conseguindo pagar e outros não. Com a crise que nós estamos vivendo, muita gente está deixando de pagar dívida e isso não é vergonha nenhuma. Vergonha, às vezes, é se enrolar demais para manter pagamento de juros abusivos e absurdos. Então, não se preocupa com isso, não. Vamos fazer uma análise desse caso com calma, avaliar toda a situação, determinar uma estratégia. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: dívida, você tem que traçar um plano de 3 passos. O primeiro, diagnóstico, entender tudo direitinho. Qual é a receita, qual é a dívida, quais são os riscos, volto a dizer, pessoais, profissionais, patrimoniais. A partir daí, monta uma estratégia. E depois é ter disciplina, né, para poder levar adiante esse plano estratégico e resolver o problema de uma vez por todas. Primeiro passo, diagnóstico. Segundo passo, definir uma estratégia. Terceiro passo, a disciplina para poder seguir adiante e fazer cumprir isso.
Eu lembro, gente, se você tiver dúvida, manda aqui, nós vamos respondendo a todo mundo por ordem de chegada. Quem tiver muita urgência, pode perguntar e tudo, como é que faz para agendar uma consulta comigo. Aqui no Rio de Janeiro, pessoalmente, a gente pode se falar online pelo Brasil todo, né? WhatsApp, telefone, Skype, não tem jeito. E se você tiver sem condições, etc., mas ainda assim quiser o apoio, o nosso canal está à sua disposição. Você tem um curso gratuito, vai começar, acredito que já essa semana, então você vai poder acompanhar as aulas que vão te ajudar demais. Você vai aprender como superar o endividamento, enfrentar cobranças abusivas e organizar a sua vida financeira. E se você puder, né, se você tiver condições, adquira a trilogia lá no nosso site, né, a trilogia de devedor a vencedor. Inclusive, lembrando que quem tiver adquirido aqui a trilogia, né, já tem direito à antecipação, né, a passar à frente aqui na fila das perguntas, porque é o pessoal que está fazendo o curso, está lá e é super importante. No nosso site você tem um monte de e-book gratuito. E olha, se você quiser como enfrentar cobranças abusivas, dá um pulinho lá no nosso site, isso é gratuito, você faz o download e já vai ter uma ajuda bem legal para você. Vamos seguindo, gente, tem muita pergunta aqui hoje. O nosso amigo Luiz Fernando. Oi, Ronaldo, tudo bem? Eu vi os seus vídeos e também na revista Exame, né? Eu faço a consultoria lá da Exame Online, tem várias respostas minhas para os leitores. Obrigado, amigo, pelos elogios, etc. Vamos lá, a sua pergunta. Gostaria de saber se você pode me dar uma opinião acerca do caso. Possuo dívidas em cartão de crédito e empréstimos pessoais bancários sem garantias, que fiz no passado em virtude de mau planejamento financeiro. Acabei perdendo o emprego, fiquei 3 meses tentando me recolocar e parece que recolocou recebendo metade do que ganhava. Isso é uma coisa comum hoje, Luiz, é um problema sério, né? Como não conseguia mais pagar as prestações, o orçamento estava baixo, eu fui postergando o pagamento para até quando a situação melhorasse. Agora há pouco apareceu aqui em casa um oficial de justiça entregando um documento que é a intimação para uma audiência de conciliação com o banco, que me deixou muito preocupado, né, sem sossego. Como nunca me aconteceu uma situação dessa, gostaria de saber qual o seu conselho, o que eu devo falar ao banco, como negociar, já que estou preocupado que eles não aceitem o valor da proposta. O que fazer se passarem para a fase de audiência de instrução e execução, já que não tem bens em meu nome, tá? Gostaria de receber suas publicações e boletins. Meu amigo, as publicações você vai receber, essa é a parte fácil, você mandou o e-mail para a gente, então nós cadastramos e você vai receber toda semana um post, a informação dos nossos novos vídeos. Lembrando a todo mundo que está acompanhando aí para assinar o canal. Quando você assina o canal, você é informado dos novos vídeos, né? Agora a gente tem as respostas, as perguntas, tem a dica jurídica da semana e tem o nosso curso. Então é bacana para você ficar bem atento, né? Vale a pena você investir um pouquinho do seu tempo nisso, porque a melhora na sua vida financeira vai certamente potencializar tudo isso. Já na primeira aula, que vai ser lançada agora há pouco, eu vou passar uma dica para as pessoas que, olha, isso aí muda, só essa dica, só essa aula aí já dá uma melhorada na sua vida financeira. E se puder, claro, vou lembrar, adquira a trilogia de devedor a vencedor, que vai te ajudar bastante. Mas deixa eu voltar aqui no problema do nosso amigo Luiz Fernando. Mas olha só, você foi convocado, né, você foi intimado para participar de uma audiência de conciliação. Se você foi intimado, você deve ir acompanhado de um advogado. A simples falta a essa audiência pode gerar para você até uma multa, né, porque é considerado como é que se diz assim, um comportamento atentatório, né, contra a justiça. Então, você pode acabar complicando a sua vida. E lembro que negociar ninguém é obrigado, fazer acordo ninguém é obrigado. Você aponta as suas bases, se tiver, acontece um acerto. Se não acontecer, amigo, a questão segue. E aí eles vão ter que entrar realmente com um processo. Não sei se uma ação de cobrança, uma ação de execução, aí vai depender muito do seu caso específico, tá, Luiz? Mas não passa o carro adiante dos bois. Vai nessa audiência, procura um advogado que possa te acompanhar. Nós até participamos de um site aqui que tem advogados pelo Brasil todo, a gente pode te orientar nisso, tá? Ver se consegue um advogado aí na sua região para isso. Se você estiver no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente te atende diretamente. Mas vamos nessa audiência ver o que acontece. Se não, o processo vai começar, você também vai ter a oportunidade de se defender. Nunca é demais lembrar que no Brasil, pela Constituição brasileira, que é a nossa lei maior,
todo cidadão brasileiro tem direito ao chamado contraditório, né, que é você contradizer, né, o que estão te acusando, e a ampla defesa. Às vezes essas dívidas estão tirando seu sono de não sei quantos mil, de repente elas são bem menores. E isso é comum acontecer, viu, meu amigo? Então, não vamos entrar em desespero, lembra disso. A dívida tem solução, já falei disso aqui hoje. Dá para você montar a estratégia dos 3 passos, contar comigo, quer marcar uma consulta comigo, eu posso te orientar nisso, a gente marca aqui no Rio de Janeiro, pode ser online pelo Brasil todo, telefone, WhatsApp, Skype, tá bom? É tranquilo. E se você precisar realmente de um advogado para te acompanhar na sua audiência, passa essa informação aqui para a gente por e-mail, coloca a equipe aqui para te ajudar nisso, tá bom, amigo? E quanto ao que você pode perder de bens, vai depender sempre do que está em jogo. A princípio, você me disse, fiz um empréstimo e não ofereci garantia de bens. A princípio, então, não há um risco imediato. Agora, quais são os seus bens? Qual é o seu patrimônio? Aí, para te responder, só fazendo aquele diagnóstico, tá, amigo? Vamos seguindo aqui. Eu vou responder agora a dúvida do nosso amigo César. César, boa tarde. Moro em São Paulo, né? Dia 15 de maio, tive o carro... isso é interessante, eu estava lendo essa dúvida, é muito interessante. Teve o carro furtado dentro do estacionamento do hipermercado Extra. O carro estava financiado, ele tinha pago 5 parcelas de 48. Não fez seguro. Isso aqui, Sérgio, já te adianta, é um problema, porque os contratos de financiamento, de modo geral, eu diria que isso acontece em todos eles determinam a sua obrigação de fazer um seguro, tá? Isso é super importante. E aí entra na questão do planejamento que eu falo no curso. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu posso pagar a prestação do carro, mas não é só a prestação. O carro tem manutenção, o carro tem seguro, o carro tem imposto. É preciso avaliar tudo isso, amigo. Mas enfim, o seu caso está aqui já, está acontecendo, vamos lá. Então, você perdeu a sua renda, perdeu o seu emprego, seu carro foi furtado, né? Você deixou de pagar o financiamento, né? Bom, tentou com Extra, eles nunca deram retorno, teve que entrar com uma ação. Já teve audiência de conciliação e eles mantiveram o silêncio. Por conta disso tudo, você está com o nome, diz aqui que está com o nome sujo, o outro banco, o Bradesco, não quer nem saber se o carro foi furtado, eles querem receber e pronto, o banco que financiou, está recebendo ligação de empresa de cobrança e etc. Enfim, aquele tormento, né? A dúvida é a seguinte, eu olhei no site do Serasa e vi que estou com um processo judicial por causa dessa questão, são 26 mil reais. Assim que conseguir um emprego, eu posso ter meu salário bloqueado por causa dessa ação? Escrevi essa mensagem no YouTube, tá joia, tá aqui sendo respondido, César. Vamos lá, meu amigo. Existe um receio muito grande da maioria das pessoas que me procuram, né? Eu percebo isso. Eu posso perder a minha casa, eu posso perder o meu carro, eu posso perder o meu salário. A penhora de bens, em primeiro lugar, ela não é uma perda. Vamos lembrar o seguinte, o credor, né, quer dizer, no caso aqui, o banco que financiou o carro, ele não pode entrar na sua conta e penhorar a sua conta, ele não pode ir na sua casa e penhorar a sua casa, nada disso. A penhora só é determinada por um juiz dentro de um processo judicial, isso é uma regra. Então, em primeiro lugar, é preciso que o banco entre com a ação para haver uma penhora. De modo geral, você ainda é citado para se defender antes disso tudo acontecer, tá certo? E a gente precisa lembrar que existe a lei da impenhorabilidade. Quer dizer, existe uma lei que determina que alguns bens não são penhorados, não podem ser penhorados. Exemplo, o único imóvel, salvo algumas exceções, o salário, a caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Então, existem bens que não podem ser penhorados. Uma outra dica, muita gente me pergunta, os bens da casa, né? A geladeira, a televisão, o sofá, a cama, não, isso não pode ser penhorado. Dentro da sua casa, somente objetos de elevado valor, obra de arte, uma escultura, enfim, tá certo? Então, amigo, quanto a isso, você fique tranquilo, o seu salário não pode ser penhorado por conta de uma dívida de automóvel, de financiamento de automóvel. Agora, você tem aqui a cobrança, o banco aqui Bradesco pode resolver fazer a cobrança e você vai ter a oportunidade de se defender, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, conta com a gente aqui. Você está em São Paulo, a gente tem atuação também aí em São Paulo, tá bom? Vamos seguindo aqui com a pergunta do nosso amigo Fernando.
Como faço para calcular meu risco de sofrer uma cobrança judicial por uma dívida de cartão de crédito e cheque especial? Dúvida rapidinha, né, Fernando? Fernando, é pouco provável que você receba uma cobrança judicial por conta de dívida de cartão de crédito ou cheque especial. Deixa eu explicar por quê. Os juros são tão gigantes, são tão gigantescos, né, tão elevados, né, e os bancos então é 10, 15, 20% que eles estão cobrando. Mas na justiça a gente percebe que há um entendimento de que os juros devem obedecer à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, muito inferior a essa que eles cobram. Então o banco, para cobrar uma dívida na justiça de cheque especial e cartão de crédito, ele vai ter que contratar advogados para entrar com a ação, pagar perícia. Essa é uma ação que leva a perícia, e perícia não é barata. E aí vai chegar um momento que ele vai ganhar a ação, né? Se você não pagou, ficou devendo, só que vai ganhar um valor muito menor do que ele cobra fora da justiça. E aí cai naquela questão que nós já abordamos aqui nas perguntas anteriores. O que é? O banco vai começar a executar. Se você não tiver patrimônio, então não há como pagar essa dívida. Acabar naquela história do ganhou e não levou. Então por isso que os bancos acabam preferindo cobrar sempre através dessas empresas de cobrança, a cobrança abusiva, etc. E aí vale para o pessoal que também fez pergunta anterior, inclusive aqui o nosso amigo Luiz. Gente, está sendo cobrado abusivamente? Mensagem de SMS, telefonema, carta, essas ameaças absurdas que o oficial de justiça vai penhorar os seus bens e etc. Você tem direito a ingressar com uma ação indenizatória, pedindo o seguinte: para com essa cobrança é ilegal e eu quero uma indenização pelo dano moral, tá bom? Isso você pode fazer nos juizados especiais, né, pequenas causas, com a maior simplicidade. Se você disser assim, Ronaldo, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, olha, tá lá na nossa trilogia, deixa eu até puxar aqui, ó, o Defenda-se. Defenda-se é um e-book, né, um e-book que nós publicamos, está lá no site. Por exemplo, modelo de ação a fim de proibir cobrança de valores sem que os mesmos sejam discriminados, né? Quer dizer, a pessoa te liga e diz assim, você está devendo 60 mil, 50 mil, 40 mil, está aqui, você proíbe isso, pede dano moral. Aqui está prontinho, tem um modelo, tem um passo a passo, a gente ensina como você vai fazer tudo sozinho, se você quiser. E até você diz assim, Ronaldo, mas eu fico sem graça, eu não conheço essas coisas de justiça. Aqui eu até dou as dicas de como você faz para ter um advogado só na audiência ali para te orientar, e o resto você pode fazer sozinho. Está ali no Defenda-se. Se não quiser adquirir a trilogia de devedor a vencedor, né, que é composta pelo Defenda-se, pelo Financeiramente Feliz e pelo Vencendo Dívidas e Cobranças Abusivas, você pode só adquirir o Defenda-se, só o Financeiramente Feliz. Eu não aconselho, porque eu acho que vale mais a pena você ter a trilogia, porque cada um dos e-books diz respeito a uma questão. E lembrando que esse e-book, olha, você pode ler no seu computador, você pode ler no celular, ou você pode fazer como esse aqui, ó, imprimir, colocar aqui bonitinho esse negocinho aqui, né? Esqueci o nome agora do que é isso, e você lê como uma apostila, um livrinho qualquer. Tá certo? Vamos seguindo em frente, que tem mais pergunta ali. Jefferson, estou com uma dívida de 4 cartões de crédito e possuo um veículo em meu nome. Corro o risco de perder o mesmo? Jefferson, como eu respondi aqui anteriormente, eu acho pouco provável você ser cobrado judicialmente por dívida de cartão de crédito. Agora, em tese, o seu veículo pode ser penhorado sim, tá? Isso existe. Como se proteger disso? É preciso fazer uma estratégia ampla, lembrando, diagnóstico, você fazer determinar uma estratégia, né? E ter disciplina para fazer com que essa estratégia seja cumprida. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente para poder receber essa orientação, tá certo? Vamos lá em frente então, eu tenho mais uma dúvida aqui do Tiago, aí eu vou parar para vou seguir aqui até a Jéssica, senão fica muito longo o vídeo, né, gente? Tiago, vamos lá. Venho acompanhando seus vídeos, são bem interessantes, obrigado, meu amigo, e venho aqui tirar algumas dúvidas, pois estou com uma execução em nome da minha empresa. Assim, tem uma empresa em meu nome, só que já tem quase 3 anos que fechou, então ela já não está mais ativa, né? Mas não conseguiu fechar porque tinha imposto devido, etc. E realmente não se consegue fechar uma empresa com dívida de imposto. Você vai ter que esperar, e se não for cobrado, os 5 anos, prescrever a dívida e aí fazer a baixa através da justiça, tá, Tiago? Isso é importante fazer, viu? Bom, junto com a crise, vamos lá. Eu tinha feito um empréstimo na Caixa Econômica, mas estou com 2 anos sem trabalhar e não tenho renda.
para arcar com essa dívida que se acumularam várias parcelas. O banco executou junto ao judiciário para receber, quer dizer, entrou com uma ação. O nome da empresa está restrito junto com o meu, por ser fiador aqui dos contratos. Gente, deixa eu avisar uma coisa. Se você tem uma empresa, muito cuidado antes de sair assinando o contrato assim, como fiador, coloca o nome da esposa, do marido, etc. Gente, você já ouviu aquela história de não assina nada sem conversar primeiro com o advogado? Isso é verdade. Vamos respeitar isso. O risco pode ser muito grande. As pessoas pensam assim, não vai dar certo, com esse dinheiro eu vou resolver o problema. Mas às vezes não resolve e o problema fica gigantesco. E tem solução. Lembrando que se for prevenir, né, que prevenir é sempre melhor do que remediar. Mas o caso do Thiago já está aqui, então vamos lá. Junto com o meu, o nome da esposa não está mais restrito, mas se encontra no processo por ser fiadora, né? Então hoje ele tem apenas a renda da esposa e a casa está em nome dela. Como ela é fiadora, corre o risco dessa casa ser penhorada. O dinheiro que estão cobrando hoje é muito alto, não devo nem metade. O que devo fazer? Tiago, olha, eu estou analisando aqui superficialmente. Em tese, sim. Como a sua esposa é fiadora, o imóvel pode ser que ele responda por essa dívida. Aconselho você, meu amigo, a rapidamente traçar aquela estratégia que eu falei. Entrar em contato conosco, vamos pensar em um diagnóstico, vamos pensar em montar um plano de ação e vamos ter disciplina para cumprir esse plano de ação. O pior é como aconteceu com a sua empresa. Vai deixando, a dívida vai ficando gigantesca e etc. Às vezes você pode tomar iniciativa. Você pode, de repente, né, ingressar com a ação para discutir todas essas dívidas. Agora a gente precisa olhar uma série de coisas, né? Prazo de prescrição, o contrato, sempre está tudo certinho. As pessoas pensam que não, mas é muito comum encontrar erros nos contratos de banco que você consegue até anulá-los, né, completamente, tá bom? Thiago, é com você, amigo. Tem que correr atrás disso aí, viu? Vamos seguir lá. Jéssica, vi seus vídeos e tenho uma dúvida com relação à dívida de condomínio. E problema sério, Jéssica. Se puder me responder, claro, estou aqui para isso. O condomínio onde mora ajuizou um processo de execução. Eu já lembrei da sua dúvida. Um processo de execução por inadimplência das taxas condominiais. Lembrando, em primeiro lugar, que dívida de condomínio permite que o imóvel seja realmente penhorado e leiloado. Não pode dizer, é meu único imóvel. Não importa, pode acontecer. Mas a nossa amiga Jéssica aqui tem um outro detalhe. Olha. O apartamento que eu moro há quase 3 anos é financiado pela Caixa. Essa é a questão. E a parcela ficou muito alta. Ela só foi perceber isso quando foi morar no apartamento. A parcela do financiamento que ela pagava era muitas vezes o dobro ou até o triplo do que as outras pessoas que moravam no mesmo condomínio pagavam. Então, fui algumas vezes na Caixa tentar negociar o financiamento sem êxito. A Caixa não quis negociar para diminuir o valor da parcela. Dessa forma, sem nenhuma negociação e com parcelas em atraso, acabei deixando de pagar também o condomínio. Bom, recebi essa semana uma empresa de advocacia representando o condomínio com um protocolo de um processo de execução referente à dívida do condomínio. Minha dúvida, se meu apartamento está em processo de execução, que eu já fez mais de um ano que não pago o financiamento, sou eu que devo pagar as taxas de condomínio atrasadas ou o apartamento será leiloado e as taxas serão pagas com o valor obtido em leilão pela Caixa? Meu amigo, olha só, já tem mais uma resposta, uma perguntinha pequena aqui da Isanete, vou responder já já. Minha amiga, é o seguinte, a dívida de condomínio vai acompanhar o imóvel, não a pessoa. Por exemplo, se fosse uma conta de luz, uma conta de gás, ela acompanhava a pessoa. A dívida do condomínio acompanha o imóvel. Então, havendo o leilão, o dinheiro arrecadado vai ter que ser utilizado para pagar o condomínio e para pagar a dívida com a Caixa. Talvez você consiga ingressar com uma ação para revisar, né, fazer uma revisão do seu financiamento, pelo que você falou, você paga parcelas altíssimas, né, bem diferente de outras pessoas. É claro que a gente precisa analisar se as condições são as mesmas, porque o financiamento, apesar de ser no mesmo condomínio, Jéssica, ele tem as suas variedades, as suas variações, desculpe. Por exemplo, quanto a pessoa deu de entrada, quanto ela efetivamente financiou e etc., tudo isso vai alterar o valor final e o valor mensal a ser pago. Mas assim, respondendo a sua dúvida, se houver o leilão tem que pagar a dívida, não continua acompanhando você, não. Agora, eu te aconselharia a fazer uma revisão disso tudo, quem sabe não consegue resolver, colocar em dia e manter o seu patrimônio. É possível sim, fazer uma ação revisional, quem sabe fazer um acordo aí com o seu condomínio, porque para eles também não é tão simples levar a leilão um imóvel financiado.
talvez você tenha aí mais força do que pensa que tem. Se quiser, entre em contato conosco que a gente bate um papo sobre isso, tá bom? Vamos lá então, gente. Isanete, boa noite, doutor Ronaldo. Tenho uma dívida no hospital de uma internação do meu pai. Já está na justiça, tem audiência no dia 4 de dezembro agora, mas não tem condição de pagar. Só tem um carro no meu nome, eles podem tomar o meu carro? Isanete, se já há uma dívida, se eles já estão executando, já iniciaram um processo para executar essa dívida, o seu carro é um bem penhorável. É claro que te dá a oportunidade de defesa. Você pode dizer, por exemplo, que o seu carro é a sua ferramenta de trabalho, que você precisa dele para trabalhar e etc. É um instrumento de defesa, mas é um bem penhorável. E agora, não pensa em sair correndo e dizer assim, vou mudar de nome e etc. Porque lembra, gente, o seguinte, é comum as pessoas pensarem isso, vou mudar de nome, vou botar no nome do outro. Primeiro, quando você pega o seu carro e você está devendo, tem uma ação e você tira ele do seu nome, você está cometendo um crime de fraude à execução. Se você fizer isso pouco antes da ação já existindo uma dívida, é a fraude fraude ao credor. Então, assim, não pode fazer isso à torto e ao direito, porque isso te coloca numa situação mais complicada. Tem um problema civil que é a dívida, vai passar a ter um criminal. Tem jeito? Tem, mas tem que ter estratégia, gente. É isso que eu sempre gosto de lembrar e acho importante lembrar. Outra questão, aí você pega e passa o carro para o nome de um amigo, de uma irmã, de um irmão, de um primo, de uma prima. Essa pessoa que recebeu o carro, ela depois vai ter que provar lá para a Receita Federal, para o imposto de renda, como é que ela teve dinheiro para comprar aquele carro, porque entrou no patrimônio dela. As pessoas às vezes não pensam nisso e amanhã, estou fugindo com o bem, estou escondendo o bem. E olha uma multa da Receita Federal. Blindagem patrimonial, planejamento de proteção patrimonial é uma coisa séria que tem que ser feita com muito cuidado para evitar um problema gigantesco. Gente, hoje eu vou ficando aqui essa semana com essas perguntas. Na semana que vem a gente responde mais algumas, tá? Para vocês. Agora, lembrando que vou começar essa semana o nosso curso, né, de devedor a vencedor, é de graça. Você acompanha aqui no YouTube, uma aula por semana, você vai ver que a sua vida financeira vai melhorar. Você vai aprender a superar o endividamento, a enfrentar a cobrança abusiva e a organizar a sua saúde financeira. Se você quiser, se você puder, eu lembro, adquira, olha, a trilogia é o Defenda-se, é o Financeiramente Feliz e tem o Vencendo Dívidas e Cobranças Abusivas, que eu ainda não imprimi para mim, acho que já na próxima sessão aí de respostas eu já tenho ele aqui impresso. Então, gente, você pode ler isso no seu computador, celular, ou então imprimir como eu e colocar aqui bem arrumadinho para fazer o estudo. Ajuda muito você acompanhar as aulas com a apostila. Se não puder, gente, as aulas estão lá, são de graça. Agora, lembrando que quem adquirir a apostila e mandar a sua dúvida, passa aquela informação, olha, eu adquiri a apostila. A gente confere ali pelo e-mail e as suas perguntas têm prioridade, exatamente porque você está acompanhando o curso. Enquanto você não pode, ou se você pode também, olha, como enfrentar cobranças abusivas? Dá um pulinho lá no nosso site, ele é gratuito, é só você fazer o download. Aproveita, tem lá o Direitos de Quem Luta contra o Câncer, tem também o Trânsito Legal, que é um livrinho de regras de trânsito para criança, tudo isso de graça para vocês. Gente, dúvida, manda um e-mail para mim, visita o nosso site, entre em contato, continua aí assinando o canal, né? Lembrando sempre de clicar ali, assinar o canal e divulgar. Quanto mais gente nós conseguimos reunir nisso, mais forte nós ficamos, são mais pessoas lutando pelos seus direitos e vamos conseguir acabar de vez com as cobranças abusivas, absurdas, que torturam aí a vida de tantas famílias desse país, não é isso? Grande abraço e até o próximo vídeo.